Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Yaissa Ribeiro. Nós estamos dando início à nossa aula e desde já eu desejo a vocês um bom retorno das nossas aulas e nós iremos começar com alguns conteúdos para que a gente venha fazer uma revisão e melhorar os nossos conhecimentos, certo? Hoje nós iremos falar sobre a composição da atmosfera e suas alterações. Você já se perguntou o que é a atmosfera? Gente, a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Outros planetas do sistema solar também apresentam a atmosfera. Nós temos aí ao lado uma figura, certo? Uma gravura, que ela vai mostrar o que é a atmosfera. Então, nós vemos que aí ao lado tem o planeta Terra e existe essa camada de ar que envolve todo o planeta. Então, essa camada ela é chamada de atmosfera, certo? Olha só, de que é composto essa camada de ar? O que é que faz parte dessa camada chamada atmosfera? Existem gases que vão compor a atmosfera, certo? Eles são mantidos ao redor da Terra devido à alteração da gravidade e acompanham o seu movimento, porque nós sabemos que a Terra ela faz movimentos, certo? Nós sabemos que existe movimentos chamado movimento de rotação e movimento de translação. Esses movimentos eles são muito importantes para o nosso planeta, certo? E nós sabemos que o movimento de rotação, o planeta ele gira em torno de si mesmo, e no movimento de translação ele vai girar em torno do Sol. Então, por que é que a atmosfera ela é importante? Por que ela é fundamental? Gente, a atmosfera ela é importante primeiramente para a manutenção da vida, certo? Porque nós sabemos que sem o ar nós não conseguiríamos sobreviver e ela é uma fonte de oxigênio, que é o O2, que nós precisamos para a nossa respiração. E nós sabemos que o oxigênio é o gás essencial para a nossa vida. Se não existisse oxigênio, com certeza nós não teríamos vida, porque nós não iríamos conseguir respirar. Então, a atmosfera ela é fundamental também por quê? Porque ela vai regular a temperatura e o clima da Terra. Nós sabemos que a nossa Terra, que o nosso planeta, ele recebe uma fonte de luz muito forte do Sol. Então, se a Terra ela fosse muito aquecida, o que iria acontecer? Nós não iríamos suportar e nós não teríamos como sobreviver. Então, a atmosfera ela faz isso. Ela vai regular a temperatura do nosso planeta. Porque nós temos que ter uma temperatura ideal para que nós venhamos sobreviver, certo? Que é chamada a temperatura ambiente, uma temperatura ideal para a vida, certo? E, gente, a atmosfera ela também é responsável pela distribuição da água no planeta, certo? Que no caso vem através da chuva. E também ela protege a Terra das radiações cósmicas e dos meteoros. Então nós podemos ver o quanto essa camada de ar é importante para nós e para o nosso planeta. Olha só, e nós vamos ver que essas camadas elas são separadas, existe um nível. A atmosfera ela é dividida em camadinhas, né? Como uma camada de bolo, como uma fatia de bolo. E nós vemos aí, nós começamos de baixo para cima, que nós vemos a troposfera, nós vemos aí a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que é a parte mais alta, né, dessa camada. Então, nós vemos aí que ela é fundamental e também que ela é constituída por essas camadas. E olha só, além de ter essas camadas, a atmosfera ela é composta por gases, certo? No caso, nós vemos aí o nitrogênio, que a sua fórmula química é o N2. Ele é importante para a alimentação dos seres vivos,
pois alguns tipos de bactérias que habitam nas raízes das plantas, como no caso das leguminosas, que é o feijão, a ervilha, a lentilha, elas vão absorver esse nitrogênio, certo? E nós vemos aí que 78% de nitrogênio que compõe os gases da atmosfera. Nós temos também o oxigênio, que é o O2, que eu falei para vocês, que ele é o elemento mais importante para a manutenção da vida do homem e dos animais que habitam na Terra, que é o nosso caso, que nós necessitamos desse O2 para a sobrevivência. No caso, nós temos 21% de oxigênio presente na nossa atmosfera, certo? Nós temos também o gás carbônico, que é o CO2, que ele é importante para a manutenção da vida dos vegetais, e ele também é muito importante para a realização da fotossíntese, que nós sabemos que quem realiza a fotossíntese é as plantas, certo? Que durante a fotossíntese vai, através da presença da luz e da água, produzir a glicose e a energia. E nós vemos aí que o gás carbônico, ele está presente na atmosfera com a porcentagem de 1%, certo? E nós temos também os gases nobres, que eles são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e rondônio. Esses gases, eles são pouco presentes na atmosfera e tem como característica a difícil reação com os outros elementos. Por isso que eles são encontrados em um nível bem menor, certo? Ele é encontrado 0,03% desses gases, eles estão na nossa atmosfera. E olha só, gente, eu acredito que vocês já ouviram falar muito nessa palavra, né? Nós já ouvimos falar muito na camada de ozônio. Né? E o que é essa camada de ozônio? O que é que ela representa? Como é que ela funciona? O que é que ela faz? Gente, o ozônio que nós estamos vendo aí, a molécula, né, química desse gás, ele é composto por 3 átomos de oxigênio. Então, cada bolinha dessa, azul, ela vai representar o oxigênio, certo? E nós vemos que essa composição ela é lida como O3, que são 3 átomos de oxigênio, e esse gás se encontra na troposfera, na camada da troposfera, que concentra cerca de 10% de todo o ozônio. E na estratosfera acumula a maior parte desse gás, que é cerca de 90%. Então, 90%. Então, nós estamos vendo aí a composição química do gás ozônio, certo? Então, gente, o que é que acontece? Esse gás ozônio, ele é distribuído em uma fina e estável camada entre 25 e 30 quilômetros do planeta Terra. Então, esse gás, ele vai absorver mais de 95%, certo? Do calor que vai vir através do Sol para o nosso planeta, certo? Então, o que é que acontece? Eu sei que se o Sol ele bate com maior intensidade no nosso planeta, ele vai causar vários malefícios. Por quê? Porque o Sol ele vai emitir os raios ultravioletas. Então, nós sabemos que esses raios ultravioletas, ele é prejudicial para o homem, para os animais, certo? Então, o que é que vai acontecer? Essa camada de ozônio vai proteger que esse raio ultravioleta chegue até o nosso planeta de forma excessiva. Então, olha só, ele vai proteger a Terra de uma super exposição a esses raios, o que poderia afetar toda a dinâmica ambiental do planeta. Então, a camada de ozônio, ela está ali como uma defesa, como um escudo, certo? Para o nosso planeta contra os raios ultravioletas. E olha só, quando esse ozônio ele diminui, o que é que vai acontecer? O aumento dos raios ultravioleta vai persistir,
certo? E eles vão chegar até a superfície da Terra, porque não vai ter mais essa barreira, essa camada de O3. Então, ele vai causar vários impactos no meio ambiente no mundo inteiro. Se não existir essa camada de ozônio, o que é que vai acontecer? O nosso planeta ele vai receber esse raio ultravioleta de uma forma mais forte. Então, pode causar impactos sobre o organismo humano, porque nós sabemos que muitos cânceres de pele são causados através desse raio ultravioleta. Tem um impacto sobre as plantas, certo? Tem a redução de espécies, muitas espécies elas não vão sobreviver, e também ela contribui para o aquecimento do nosso planeta, porque nós sabemos que o aquecimento global ele existe e nós vamos ver mais na frente sobre ele. Então nós vemos aí uma figura, né, uma gravura que vai mostrar como se encontra, né, a camada de ozônio e o buraco que já existe, né, que isso acontece por causa de muitas coisas que nós fazemos, nós seres humanos fazendo, né? Quando sai das nossas fábricas aquela fumaça preta vai para a nossa atmosfera que pode contribuir, né, para que acabe esse gás na camada de ozônio, que é a camada de ozônio, e isso provoca malefícios ao nosso planeta. Então nós vemos aí uma comparação que esse buraco, né, que essa parte azul, ele tem aumentado. Então a proteção, o escudo, ele está se acabando, né? Nós sabemos que está sendo provocado esses buracos na camada de ozônio, mas só que esse gás, ele, apesar dele conseguir se restabelecer em um período curto, ele está sendo destruído de uma forma mais rápida. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós sabemos que nós vamos sofrer as consequências. Então, esse é o fundamento, né, da camada de ozônio. Ela protege o nosso planeta contra os raios ultravioletas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Bons estudos!